Atlético Mineiro, Corinthians ou Fluminense, para onde vai Pedrinho? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades importantes sobre o futuro do meia, que hoje defende o Galo. Bora te atualizar também sobre Flamengo e De La Cruz, o otimismo na Gávea. Preciso te contar sobre as últimas do mercado e uma vitória importante de Júlio Casares nos bastidores da política do São Paulo. Falo também sobre o Atlético Mineiro que conseguiu pagar os salários atrasados. Tudo sobre um artilheiro do Cruzeiro que teve seus direitos econômicos ou parte deles comprado. Falo ainda sobre o Palmeiras na estrada, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela as cotações do jogo entre Cruzeiro e Cuiabá na noite dessa segunda-feira, o jogo que fecha a 7ª rodada. A vitória do Cruzeiro é o resultado mais natural. Minha sugestão é que você vá em ambas as equipes, não marcam. Tô imaginando que o Cruzeiro vence sem tomar gols. E você é bom de palpite? Gosta de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Flamengo. Arrascaeta e Léo Pereira vão viajar com o time para o Chile. Confronto na quarta-feira contra o Nublense, super importante na Libertadores da América. O Fla não pode mais vacilar. O Arrasca tinha problemas na coxa direita, o Léo na coxa esquerda, ambos estão confirmados. Bora falar sobre o campeão da Série A2 com a Portuguesa alguns anos atrás, Wagner Benazzi, também conhecido como o Rei do Acesso, técnico de várias promoções, faleceu nessa segunda-feira aos 68 anos de idade. Bora contar também que o Curitiba anunciou o afastamento de 5 atletas. Goleiro Sidney, o zagueiro Chancellor, que é horroroso, o volante Juan Dias e os atacantes Potker e Caldorini. O lateral Diogo Batista vai voltar para as categorias de base. Todas essas mexidas para tentar fazer com que o Coxa melhore dentro de campo. Bora contar também que o Manchester United está forçando a contratação de Neymar junto ao PSG. Essa negociação acontece em paralelo à possibilidade do dono do Banco Central do Catar adquirir em definitivo o Manchester United. O Neymar virou a bola da vez nos Red Devils. Para fechar o giro de notícias, contar que a Juventus da Itália foi punida com a perda de 10 pontos no campeonato italiano por fraude fiscal. A decisão aconteceu nessa segunda-feira. Dessa maneira, com menos 10 pontos, a Juve caiu para o 7º lugar, fora da zona de classificação para a Champions da próxima temporada. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras, que vai cair na estrada nas 3 próximas partidas por competições diferentes, todas longe do Allianz Parque. Serão cerca de 8.000 quilômetros no avião, muito em breve, período de 10 dias. Primeiro dos jogos contra o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, nessa quarta-feira, 1.120 quilômetros para ir, mais 1.124 para voltar. Na sequência, final de semana, domingo, Atlético Mineiro, confronto no Mineirão, cerca de 500 quilômetros para ir, mais 500 para voltar. Essa maratona fora de casa é fechada no dia 31 contra o Fortaleza. Jogo no Castelão, viagem mais longa, quase 2.400 quilômetros de voo para ir, mais 2.400 para voltar, totalizando esses 8.000 quilômetros. Importante contar que o Palmeiras tem à sua disposição voos fretados. Você lembra que a Leila Pereira adquiriu um avião e montou uma empresa de táxi aéreo, e esse avião está sempre à disposição do Palmeiras para viagens nacionais e internacionais. Verdão só volta a atuar dentro de casa no longínquo 4 de junho, quando enfrenta o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. A curiosidade é que o Cerro, o jogo da Libertadores, com o Atlético, o jogo do Brasileirão, contra o Fortaleza, o jogo da Copa do Brasil. Quero te atualizar agora sobre o Cruzeiro e as tratativas da Raposa sobre Bruno Rodrigues. Você sabe que o jogador que pertence ao Tombense veio por empréstimo até 31 de dezembro, mas havia nesse contrato de empréstimo a obrigação de compra por parte do Cruzeiro de 33% dos direitos econômicos. Essa fatia já foi adquirida por 4 milhões de reais e está sendo paga em 20 parcelas de 200 mil reais cada. Reforço super importante de um atleta que é o artilheiro do time na temporada, são 7 gols e mais 4 assistências em 19 partidas, titular absoluto, homem de confiança do Pepa. O Cruzeiro agora trabalha nos bastidores para adquirir os direitos federativos. Quando eu falo em direitos econômicos, os 33% a que o Cruzeiro tem direito, eles são referentes a uma venda futura. Se o Tombense vender hoje,
o Cruzeiro fica com 1/3 da negociação. Agora a Raposa tenta convencer o Tombense a negociar também os direitos que vão dar ao Cruzeiro a opção de escolher se ele é vendido, se ele fica, enfim. E essas tratativas estão acontecendo, já existiram 2 reuniões, jogador dos mais importantes. Antes de fechar sobre a Raposa, outra informação importante, o Cruzeiro já decidiu que não vai mais contar com o Richard, volante que era titular, vinha em momento bom, mas ele foi descoberto como um dos atletas que teria participado daquele esquema de manipulação de resultados via apostadores. O Cruzeiro trabalha hoje para dispensar o jogador, que vai precisar buscar outro clube, se é que não vai sofrer uma condenação grande na parte esportiva e também na parte fora dos campos. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que cumpriu nessa segunda-feira a promessa feita na semana passada e quitou os salários atrasados do mês de abril. Esse pagamento de abril tinha que ter ocorrido no 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, no dia 8 de maio. Por conta de problemas com o fluxo de caixa, os atletas do elenco principal, masculino, do elenco principal do time feminino e alguns dos principais executivos e diretores não haviam recebido. A quitação se deu nessa segunda-feira. Cheguei a contar para vocês no fim de semana que durante toda a semana passada o Atlético trabalhou nos bastidores para antecipar uma parte da grana que tem direito pela venda dos direitos do Diamond Mall, shopping que pertencia ao Galo. O Atlético tinha 50% das ações, vendeu 25% para a Multiplan, recebeu uma parte à vista e o restante, cerca de 103 milhões, seriam parcelados em 12 vezes. O Atlético foi a instituições bancárias antecipando esse dinheiro para ter a grana para quitar esse problema. O Atlético, que tem respondido dentro de campo bem, vem numa fase das melhores na temporada, conseguindo reação e vitórias super importantes. Só para arrematar sobre o Galo, Atlético que agora volta suas atenções para a Libertadores, depois tem Campeonato Brasileiro e na sequência Copa do Brasil. Bora falar sobre a política do São Paulo, vitória super importante de Júlio Casares nos tabuleiros do Morumbi. Júlio conseguiu tirar da oposição talvez a voz mais forte e presente hoje, Vinícius Pinotti, você lembra dele? Ele apareceu no São Paulo, primeiro emprestando uma grana para a aquisição do Centurion, depois deu uma contribuição importante como diretor de marketing e chegou a ser até alçado a diretor de futebol. Um cara de enorme capacidade financeira, muito sério e até por isso bastante respeitado. Pinotti era, por exemplo, a pessoa, o conselheiro eleito na última eleição com mais votos entre todos os opositores. E o Pinotti acaba de aceitar um convite para trabalhar na situação. Ele vai ter um cargo de assessor especial do Júlio Casares. Casares identificou no Pinotti alguém com influência política, mas mais do que isso, alguém que poderia ajudar no dia a dia do São Paulo e conseguiu convencê-lo a deixar a oposição e se juntar à situação que eu tenho ouvido desde que publiquei essa matéria com exclusividade no meu blog nessa segunda-feira, é de que o Pinotti será preparado para suceder o Júlio Casares, não na próxima eleição marcada para o fim do ano, mas na outra. A ideia é que o Júlio cumpra 2 mandatos como presidente do São Paulo, a partir daí ele não pode tentar uma reeleição e o Vinícius Pinotti seria esse nome. Só para arrematar sobre o São Paulo, a oposição talvez nem tenha candidato para a eleição marcada em dezembro. Nomes como os de Marco Aurélio Cunha e também de Roberto Natel parecem desgastados internamente, teriam pouco apelo dentro do Conselho Deliberativo e a oposição agora vai ter de quebrar a cabeça para encontrar alguém que possa concorrer com o Júlio Casares, que vai buscar a reeleição. Bora falar agora sobre uma notícia mais importante do dia e que envolve Pedrinho, meio atacante que pertence ao Shakhtar Donetsk, está emprestado somente até o mês que vem ao Atlético Mineiro. Não sei se você sabe, mas a FIFA decidiu ampliar o prazo que dá aos estrangeiros o direito de seguir com contratos suspensos para atletas que têm contrato e vínculo com times da Rússia e da Ucrânia. O que eu quero dizer com isso? Na teoria, essa liberação que a FIFA concedeu para atletas desses 2 países terminaria agora na metade do ano. Só que esse prazo foi prorrogado até junho de 2024. Dessa maneira, o Pedrinho está liberado para continuar no Atlético, sem qualquer relação com o Shakhtar até o ano que vem, ou buscar outro clube. Nesse momento, e a informação que eu quero dividir com vocês com exclusividade é que o Pedrinho tem oferta para ficar no Galo, oferta para ir jogar no Corinthians e também no Fluminense. Corinthians tem um namoro antigo com o Pedrinho, embora uma dívida com o Will Dantas, o empresário dele, seja um empecilho. Vanderlei Luxemburgo gosta bastante do Pedrinho e pediu a contratação do atleta. Ele acha que seria um meio-campo novo que refrescaria o time para a sequência do ano a partir da abertura da janela de transferências. No Fluminense, o pedido tem a ver com o Fernando Diniz. O Diniz gosta do futebol do Pedrinho. O Galo trabalha há bastante tempo para a permanência do atleta.
Importante contar que a definição sobre o futuro do Pedrinho vai ser tomada muito em breve. Ele deve se reunir com os seus representantes para decidir se fica no Galo ou se vai buscar mercado em outro clube brasileiro. Não quer voltar em hipótese alguma para a Ucrânia, não está a fim de conviver com as notícias ruins que têm aparecido por lá. Só para completar, antes dessa novidade envolvendo a FIFA e o prolongamento da suspensão dos contratos de atletas estrangeiros na Rússia e na Ucrânia, o Galo chegou a fazer a primeira oferta ao Shakhtar de 500 mil euros pelo empréstimo de mais 6 meses. O Shakhtar disse não. Depois o Galo chegou a oferecer 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Shakhtar também não aceitou. Deve ter se arrependido porque agora vai ver o atleta por mais uma temporada jogar em outro clube sem render qualquer centavo a eles. Para fechar sobre o Pedrinho, ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda, está desde 19 de abril sem jogar e a expectativa é de que no máximo um mês esteja à disposição de volta aos campos. Bora fechar o vídeo para falar sobre reforços no Flamengo. Quero começar contando que existe enorme otimismo na Gávea em relação ao acerto com o De La Cruz. Nicolás De La Cruz é aquele meio atacante uruguaio de 25 anos de idade, titular absoluto do River Plate há bastante tempo. O Flamengo já deu início às tratativas com o De La Cruz há algum tempo e ouviu dos representantes do atleta que ele topa jogar no Flamengo. Aceitou salários, tempo de contrato, luvas, está tudo acertado entre as partes, jogador e atleta. Jogador e clube, perdão, entre o staff do De La Cruz e o Flamengo. Falta o principal, um acordo entre os clubes, o Flamengo e o River Plate. O River em outros momentos nem cogitava a possibilidade de liberar o De La Cruz, viu atleta super importante. Mas o De La Cruz tem convivido com algumas lesões e perdeu o desempenho. Até por isso, nesse momento, o River já cogita negociá-lo. Está pedindo algo entre 10 e 12 milhões de euros. É óbvio que isso vai depender de acordo com os percentuais, quanto o Flamengo está disposto a pagar, as partes estão em negociação. E no Flamengo, repito, existe otimismo em relação à contratação do jogador. Flamengo que já fechou com o Rossi, goleiro que pertencia ao Boca, seu contrato se encerra em 30 de junho. Flamengo que já fechou com o Luiz Araújo, contratado por 10 milhões de dólares junto ao Atlanta United e que conversa ainda com outros jogadores. A ideia é ter o Rossi e mais 4 reforços. Por mais 4 reforços, nem entenda o Pablo Roberto, aquele meio atacante que está jogando no Remo, mas pertence ao Vila Nova. Se ele chegar, ele chega como um plus, nem entra nessa conta. Só para arrematar, queria contar um bastidor. Sampaoli foi perguntado na última coletiva sobre a possibilidade de contratar o Montiel, lateral com quem ele já trabalhou no Sevilha. Há uma percepção de que o Flamengo busca de forma prioritária um lateral direito, mas Sampaoli disse o seguinte, abre aspas, já dirigiu o Montiel no Sevilha, é um grande lateral, mas temos confiança em Wesley, na volta do Mateuzinho e no Varela. Hoje eu olharia mais para outras posições, fecha aspas, quando o Sampaoli diz que dá prioridade a outras posições e entenda pela situação de meio campo. Ele quer mais meio-campistas com criatividade, até para não passar pelo que viveu nesse domingo na vitória por 1-0 contra o Corinthians, atuação muito ruim do Flamengo, especialmente pelas ausências de Everton Ribeiro e Arrascaeta, que sentiram lesões. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal e volta às 7 da noite. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!